Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa oitava aula. E o que é que a gente vai estar tratando aqui? A gente ainda está no tema métodos de avaliação de impacto ambiental e nós vamos discutir na aula de hoje a questão das matrizes. O que é que eu quero que vocês entendam antes da gente realmente começar a fazer a abordagem desse conteúdo e em termos de demonstrar para vocês as matrizes e as formas que a gente tem de avaliar, fazer as avaliações de impacto ambiental. Primeiro ponto. Matrizes de interação, assim como as outras metodologias das aulas anteriores, elas são subjetivas. Isso vai depender o quê? Também do grau de experiência e de conhecimento da equipe ou do profissional que a esteja elaborando, preenchendo. E vocês vão entender que o cerne da questão, né, o ponto central, é você fazer uma relação. Por isso que a gente chama de matriz de interação. Qual é a função dessa matriz? É exatamente demonstrar claro o processo de interação do quê? Das ações antrópicas, dos meios de pressão ambiental, sobre o meio ambiente, perdão, sobre as componentes desse meio ambiente. Ou seja, em resumo, também a gente vai ter variações de matrizes que vão trabalhar especificamente não só o impacto ambiental, mas também o aspecto ambiental. Tem matrizes que vão demonstrar aspecto, impacto e a partir daí vai fazer as ponderações que são necessárias. Então, existe esse ponto central de avaliação, né, para a gente entender como é que funciona, qual é a intenção central de uma matriz de interação, mas ao mesmo tempo, o que é que eu quero deixar claro? Você, enquanto profissional que está fazendo um processo de avaliação de impacto ambiental, você tem autonomia para elaborar a sua matriz, fazer uma variação de uma determinada matriz. Se eu pegar hoje, a principal matriz que nós temos é a matriz de Leopold. Então, eu tenho mais de 8.800 combinações. Isso, 8.800 combinações. Então, eu posso extrair dessa matriz central o que me interessa e fazer uma adaptação, seja quantitativa ou seja qualitativa. Isso é um outro ponto. As matrizes, elas podem ter interpretações puramente quantitativas ou puramente qualitativas, ou eu posso mesclar quali quantitativamente. E a gente vai trabalhar alguns exemplos aqui para que vocês entendam como se dá esse processo, né, de utilização dessa ferramenta técnica, que são as matrizes de interação, a possibilidade de você atuar com variações de matrizes. O que é importante quando você fizer isso? Eu estou fazendo uma adaptação, eu estou consolidando uma matriz de avaliação, eu estou criando uma matriz. O que é importante você deixar claro? Quando você faz uma adaptação, quando você constrói uma matriz, ela é baseada no teu objeto de interesse, no teu objeto de estudo. É direcionado para aquele foco de analisar o impacto ambiental de um determinado empreendimento que você, por exemplo, está licenciando. Então é importante que eu deixe claro como é o preenchimento dessa matriz. Que eu deixe claro quais são os valores quali-quantitativos, por assim dizer, né, entre aspas, que eu vou estar atuando para preenchimento dessa matriz. Ou seja, eu preciso deixar claro a construção de uma legenda para que eu possa, enquanto leitor, ler a sua legenda, entender os fatores quali-quantitativos de ponderação que você tem para ser aplicado dentro da matriz de interação. Se você deixar claro isso e ela tiver uma sequência, uma coerência de construção e que demonstre claramente esse método, e ele consegue fazer uma avaliação dos impactos ambientais significativos, então pronto, tá ok. Você construiu, você adaptou uma matriz para um objetivo fim, que é aquele empreendimento que você está estudando. Então, está tudo mais do que resolvido. Compreender o contexto? Então, é dentro dessa linha de raciocínio que a gente fala sobre adaptações de matrizes de interação, porque elas têm que ser redirecionadas para o caso de vocês. Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente vai começar? Primeiro, esse item do nosso conteúdo programático, né, ele fala sobre matriz de interação, a de Leopold e as suas devidas variações. Nós vamos mostrar aqui as variações das matrizes de Leopold, né, o método de Fisher-Davis e o de Betelli. São os principais e os mais utilizados dentro desse contexto quando a gente fala de fazer avaliações de impacto ambiental.
e o que é importante que vocês compreendam. Primeiro, quando eu estou falando de matrizes de interação, o que está acontecendo aqui? Elas são compostas por linhas e colunas, onde a gente vai analisar as interações entre as atividades, ou seja, o empreendimento, né, o que é que está sendo executado naquela área, né, as ações de empreendimento, que têm relação com o quê? Com os componentes e os elementos do meio ambiente. Entenderam? Então, a construção de uma matriz ela tem basicamente isso. A relação da atividade, do impacto que está sendo gerado com a componente ambiental. Para que eu faça uma avaliação para saber as relações. Então, se eu estou lançando um efluente numa determinada área, eu vou verificar que é uma atividade. Eu estou fazendo lançamento, eu estou gerando um aspecto ambiental que é o meu efluente. Então, esse aspecto ambiental ele interage com o meio ambiente. Quando ele interage com o meio ambiente, o que é que vai acontecer? Então, quais são as componentes do sistema ambiental, os elementos do meio ambiente que vão ser afetados? Então, dependendo da área, vai impactar o solo, vai impactar a vegetação, vai impactar o corpo hídrico e por aí vai. Vai afetar a componente social, por quê? Porque eu tenho uma população próxima de uma área de despejo de efluentes industriais. Então, tudo isso eu começo a fazer essa interação. Então, eu vou de uma matriz simples, onde eu só elenco quais são as alterações que eu causo em cada componente de acordo com a atividade, ou com o aspecto ambiental, ou com o impacto ambiental, dependendo de como for a construção dessa matriz, e eu faço a relação e eu sei que vai ter efeito. Eu tenho uma matriz simples. Eu só estou linkando as situações. Eu posso trabalhar com escalas de ponderação? Posso. Quali quantitativamente eu também posso, ou seja, eu começo a especificar mais essas matrizes para que elas me mostrem outros resultados, além de que eu simplesmente entenda que eu lançar o efluente nessa área vai afetar corpo hídrico, vegetação e solo. Então, eu trabalho com escala de ponderação, escalas quali quantitativamente, eu vou saber se é negativo, se é positivo, a temporalidade, a severidade, o grau de impacto. Eu posso colocar uma fórmula, uma equação que me permita trabalhar a significância desse impacto, desse aspecto ambiental, e assim vai, dependendo da variação de acordo com a minha necessidade. Então, feito isso, a gente trabalha para predizer efeitos, magnitudes, alterações, consequências ambientais. Vai depender da matriz e do tipo de variação que a gente está colocando aqui. O que é importante a gente entender? Como objetivo central para uma matriz, o que é que a gente precisa? Identificar as interações. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso entender que tipos de interações entre as atividades, entre as componentes do impacto ambiental, com as componentes do meio ambiente. Para que a partir daí, dentro da interpretação dessas possíveis interações, aí a gente comece a predizer os impactos ambientais mais significativos que podem ocorrer naquela área por conta da instalação de uma hidrelétrica, de uma mineradora, de uma linha de transmissão, de uma atividade industrial e assim vai. Tá? Então, dentro dessas matrizes, quando a gente fala nessas discussões de uma maneira geral, o que é importante a gente entender? A primeira delas, uma das principais ferramentas que a gente utiliza nesse sentido, é exatamente a matriz de Leopold. E é exatamente consolidada por Leopold, que trabalhava no Serviço Geológico norte-americano. Então, a partir daí, o que é que vai acontecer? Nós temos que a matriz de Leopold ela passa a ser uma matriz onde a gente tem uma lista com 100 ações humanas e aproximadamente 88 componentes ambientais. Então, a partir daí, o que, que eu tenho? 8.800 interações que são possíveis. Eu vou utilizar as 100 ações humanas com as 88 componentes ambientais? Não, não vou utilizá-las para um único empreendimento. Mas eu tenho uma listagem de possibilidades e, dependendo da minha necessidade, eu vou extraindo dentro dessa matriz de Leopold o que recai para o meu tipo de empreendimento. E eu também posso, em cima disso, fazer as adaptações que são necessárias. Então, dependendo do tipo de empreendimento, os profissionais que estão trabalhando lá, do grau de expertise, do grau de experiência profissional, eles vão selecionar dentro desses componentes, dessa listagem toda, quais são os que recaem, os que necessitam para o empreendimento que possa ter realmente um resultado para eu avaliar os impactos ambientais que são pertinentes ao meu tipo de negócio, tá? Ao meu tipo de empresa. Partindo desse pressuposto, a gente vai começar a ver algumas variações. Tá?
Neste caso aqui, o que é que nós temos? É um extrato de uma matriz de Leopold, onde a gente tem, basicamente aqui, como estudo de caso, eu tirei do livro do Sanches, está aí inclusive a fonte, né? No meu caso, o livro que é de 2006 que eu tenho, houve as versões mais atualizadas, mas não nesse sentido, mas para outras ferramentas. E a partir daí, o que, que a gente tem? Eu tenho nesse extrato dessa matriz para essa mina de fosfato. Tá? Nós temos aqui, foram selecionados o quê? Aproximadamente 9 ações, isso, 9 ações e 13 componentes. Se eu for avaliar todas as possibilidades de interação que eu vou ter ao longo só desse extrato dessa matriz aqui, a gente vai estar beirando mais de 100 interações. Se não me engano, dá 117, alguma coisa assim. Tá? Que são interações possíveis. Mas o que, que acontece? Eu tenho aí nesse extrato a possibilidade de gerar dentro dessa mina cerca de 117, um pouco mais de 100 interações. Beleza. Será que eu vou precisar de todas elas? Então eu preciso avaliar para ter uma noção geral do que é. Então, qual é o meu empreendimento? É uma mina de fosfato, como é que ela está, onde é que ela se localiza, quais são as características dela, a abrangência dessa mina, o porte desse empreendimento. E nesse estudo de caso aqui, no exemplo citado por Sanches, eles consideraram relevantes aqui aproximadamente 40 interações. Ou seja, dentre as possibilidades de mais de 100, 40 são as que realmente são necessárias para que eu faça essa avaliação de impacto ambiental dessa mina de fosfato. Então, nesse caso aqui, eles ainda fizeram uma variação. Vocês percebem que eu não tenho uma simples interação. Por exemplo, aqui no item, que é o primeiro, né, qualidade da água. Se eu pegar aqui o outro, escavações de superfície, que é o primeiro que tem interação. Onde não tem nada marcado, significa dizer que não há nenhum tipo de interação. Tá? E aí ele dividiu o quadrado, né, em duas partes, superior e inferior. E o que é que ele fez? Ele trabalhou com uma escala subjetiva, arbitrária, de interação. Considerando zero sem interação nenhuma, então, por isso esses quadros vazios. Então, a escala vai do 1 até a menor possibilidade de interação, até 10. E ele dividiu porque ele está colocando aí duas interpretações. Nesse aspecto aqui, o que é que ele está levando em consideração? Na parte superior, ele caracterizou como magnitude. Na parte inferior, desse quadrado que ele dividiu, ele caracterizou como importância. Então, quando eu falo de magnitude, eu tenho uma escala de 1 a 10. Entenderam a subjetividade? Ele não construiu ainda uma legenda. Eu poderia ter colocado uma legenda. O que é que eu vou considerar como 1, como 2, como 3, até chegar no nível 10, que é o meu extremo em termos de magnitude. Tá? E a mesma coisa para a importância. Nesse caso, que eu não construí uma legenda, eu estou fazendo de maneira muito arbitrária. Então, por exemplo, qualidade da água, escavações de superfície. Ele considerou magnitude 2 e importância 2. Só que isso foi uma interpretação dele. Baseado em que eu ponderei como 2? Tanto para magnitude quanto para importância. Isso é um ponto que a gente precisa compreender. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Primeiro, subjetividade. Segundo, neste caso, arbitrariedade, porque eu não estou colocando uma legenda onde eu estou colocando as escalas. Quando eu coloco uma legenda, o que é que acontece? Eu vou lá, ele marcou 2, então tem lá uma interpretação. O que é esse valor de ponderação 2? Na legenda ele está dizendo que é isso, isso, isso. Beleza. Então eu já consigo ter um raciocínio para compreender qual foi a estratégia utilizada pelo autor para que ele construa essa matriz de interação. Entenderam a diferença? Quando eu simplesmente não coloco uma legenda e eu pondero, beleza, eu estou vendo lá. Então, para esse autor, né, para quem construiu essa matriz, ele considerou que a qualidade da água, em termos de escavação de superfície, ele tanto a magnitude quanto a importância, ela é baixa. Ou seja, significa dizer que as escavações de superfície não vão interferir significativamente na qualidade da água. Se eu tiver dentro de um diagnóstico, onde eu tenho uma avaliação com uma caracterização da área, eu posso até já ter uma interpretação. Não, mas eu sei por quê. Porque eu não tenho corpo hídrico próximo naquela área de escavação de superfície.
pelo diagnóstico ambiental onde ele caracterizou, eu tenho noção do que é o meio. Então, beleza, ok. Até é coerente o raciocínio. Mas se eu tiver uma legenda, ela orienta muito melhor no processo de construção. Tá? Então, aqui é uma matriz em caráter geral e ela, de certa maneira, vai ser utilizada só para a gente ter uma noção inicial da situação. É quase um checklist da vida, uma lista de verificação, tá? Porque ela é bem simples em termos de interação nesse sentido. Nesse outro exemplo, ela também tem uma caracterização mais simples. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui, só que aí ela é simples porque ela só marca quais são as interações. Mas ela detalhou um pouco mais porque eu tenho aqui os elementos do meio, então eu separei em meio natural, meio humano e paisagem. No meio natural, solo, água e ar, fauna e flora. Ou seja, do meio natural eu extraí 4 fatores de ponderação para avaliar. Beleza. Tá? Depois, no meio humano, quais são as características e para a questão da paisagem. E eu tenho aqui as fontes de impactos. Vejam que nesse exemplo, o que é que ele fez aqui? Ele separou na fase do que é o projeto e na fase de operação. Então, na fase do projeto, eu tenho a pré-construção, a construção e a pós-construção. Quando eu vou para a fase de operação, eu tenho a operacionalização e a manutenção do empreendimento. Tá? Aqui, basicamente, é só as interações. Eu só demonstro o que cada um. Eu detalhei sobre as fontes de impactos pelas etapas do projeto, então eu consigo ter uma visão mais macro desde o processo inicial, né, que é a de pré-construção, até que a empresa esteja operando. Eu poderia, inclusive, colocar uma coluna a mais, por exemplo, com uma outra variante de observação, que seria a finalização do meu empreendimento. Se eu tenho um aterro sanitário, depois da vida útil eu tenho um plano de fechamento. Se eu tenho a área de mina, eu também tenho um plano de fechamento de mina. Então, eu ainda posso criar uma outra coluna para essa variável, por exemplo. Então, após o encerramento da atividade, findando a sua operação, a sua vida útil, o que é que vai acontecer, que impactos e que interações podem ocorrer? Eu ainda posso ampliar mais essa discussão, ok? Então, neste caso aqui, o que é que a gente tem? Uma matriz onde a gente vai correlacionar as ações de um empreendimento, tá? E a partir daí que, nesse caso aqui, que foi utilizado como exemplo, é de uma linha de transmissão. Eu até tinha esquecido de falar logo no início da apresentação dessa matriz aqui. Tá? Então, basicamente aqui é estudo para linha de transmissão e instalação de subestação de energia elétrica. E a partir daí eu tenho os elementos do meio que são de interação nesse processo. Se eu for pegar aqui, eu tenho basicamente o quê? Interação de 15 atividades. Dentro dessas 15 atividades, elas estão distribuídas pelas fases do projeto, como eu falei. Nesse caso aqui, não cabe fim de operação. Se fosse um aterro sanitário, uma mina, ok, eu poderia criar essa coluna a mais. Tá? E a partir daí, quais são os elementos do ambiente? E neste caso, como eu falei, eles agruparam essas componentes que são observadas na relação com o meio ambiente. Tá? Essa outra variação de matriz, vocês podem perceber que ela é muito qualitativa. Tá? Então, basicamente, ela tem que fazer a interação entre os componentes físicos, bióticos e socioeconômicos com os fatores, né, do empreendimento em termos de impactos ambientais. Então, pela própria subjetividade, ela só tem interação de 2 aspectos. Primeiro, a natureza do impacto, ou seja, vai avaliar se é positivo ou se é negativo, benéfico ou adverso, tanto faz a nomenclatura que você vai usar. E a possibilidade de ocorrência. Então, se é certa, se é provável ou se é incerta. Para que a partir daí eu tenha um panorama desses processos de interação e já tenha um resultado preliminar da situação. Eu vou precisar fazer um detalhamento maior numa discussão acerca dessa matriz, num documento mais técnico, mas isso aqui já me mostra algumas relações que são possíveis de ocorrer diante do empreendimento a ser instalado naquela área. E como nós falamos, isso aqui é o quê? Uma apreciação subjetiva. Tá? Por ser subjetiva, eu posso contestá-la, assim como as outras matrizes. Por ser subjetiva, eu posso pedir um esclarecimento. Vamos dizer que eu estou no órgão ambiental e vocês me apresentam um documento com essa matriz. Eu posso pedir uma complementação, um detalhamento, uma discussão maior acerca dessa situação para eu entender o que é que vocês estão analisando. E aí, o que é que eu vou pedir? Uma complementação no sentido de quê?
Quando você analisa que a natureza pode ser positiva ou negativa, se é certo, se é provável ou é incerto de acontecer, mas eu preciso ter um esclarecimento no documento predizendo exatamente o que eu tenho de impacto ambiental que vai ser ocorrendo. Então, até mesmo a própria possibilidade de ocorrência em termos de incerta já deixa um grau de subjetividade que eu poderia me valer dos direitos da precaução e da prevenção, nesse sentido. Então, é importante a gente compreender como eu vou trabalhar. Ela talvez seja mais indicada para uma análise inicial. Então, tipo assim, fizemos uma primeira análise de campo. Chega com a equipe, monta uma matriz dessa, faz esse panorama inicial e a partir daí vai para uma matriz um pouco mais detalhada, com informações que vão me dar mais subsídio para que eu efetivamente consiga discutir, né, uma avaliação de impacto ambiental de maneira mais consistente, mais coerente com a realidade do empreendimento que eu estou e o meio que ele vai ser instalado nesse sentido, para que eu gere efetivamente um documento técnico, né, com informações consistentes para discutir impactos ambientais nesse sentido. Nessa matriz de interação que nós temos aqui com a sua variação, a gente já tem um nível de detalhamento muito maior. Se vocês forem observar, o que eu tenho aqui? Primeiro, as atividades do empreendimento. Então, aqui eu tenho operação e infraestrutura de apoio. No outro ponto, eu tenho os impactos ambientais, que vão ser provocados no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico. E ali, abaixo, né, eu vou ter o quê? Os efeitos ambientais. Então, aqui eu consigo fazer uma relação do que é atividade com o seu respectivo efeito e o impacto ambiental que está sendo gerado. Tá? Então, dentro dessa estrutura, que ela já é um pouco mais detalhada em termos de informação, já me permite ter uma visão muito mais sobre o empreendimento e seu processo de interação. O que é que nós temos que levar em consideração aqui? Eu tenho que, além dessas ações de impactos ambientais, a matriz ela começa a me dar mecanismos pelos quais esses impactos ocorrem, através desse processo de interação da forma como ela foi construída. Então, ela tem os campos que nós falamos das interações, que são as relações dos processos ambientais, os efeitos ambientais que estão sendo gerados e, consequentemente, quais são as atividades do empreendimento nesse sentido. E a partir daí, o que a gente leva como interpretação? Que neste caso, por conta dessa matriz, na forma como ela é apresentada, nós vamos ter o quê? Que o meio ambiente ele não vai ser representado somente de maneira fragmentada, tá? Em determinados aspectos. Mas não, eu vou ter um processo de interação e de interpretação muito maior, onde a gente vai analisar pelo processo que está sendo identificado, consequentemente, qual é, em termos de função, a influência que ele gera dessas ações do empreendimento sobre o meio ambiente. Então, você consegue ter um nível de informação muito mais amplo nesse sentido. E esta outra matriz de interação, bem mais ampla e mais completa, né, como vocês podem ver, ela basicamente, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Ela tem uma construção bem parecida com as demais, só que ela tem um ponto-chave aqui, onde ela inclui a questão do que a gente chama de aspectos ambientais. Considerando que ela está incluindo essa questão dos aspectos ambientais, o que vai acontecer? Ela passa a ter uma certa peculiaridade que vai nos permitir que seja identificado, neste caso aí dessa matriz, a relação dos aspectos já com os impactos ambientais de uma maneira bem mais direcionada. Então, isso acaba sendo mais útil para o empreendimento. E se você, lá na frente, quando do funcionamento do empreendimento, passar a ir para uma estrutura onde você vai analisar a possibilidade de implementar um sistema de gestão ambiental, isso aqui já vai facilitar muito. Se no estudo ambiental foi utilizado esse modelo de matriz de interação, isso já vai ser um ganho significativo para você. Então, se eu faço a relação já direta, eu acredito que você já viu sistemas integrados de gestão com a parte de gestão ambiental, o que é que vai acontecer? Eu já tenho aqui o primeiro levantamento que eu precisaria fazer, que era um dos primeiros levantamentos, e que isso aqui já é um requisito da norma, que é a identificação e a relação dos aspectos com os possíveis impactos ambientais. Eu já tenho isso na matriz, isso já está feito. Então, para a questão de implementação de um modelo de sistema de gestão baseado na 14001, isso aqui o que a gente tem? Que, basicamente, esses objetivos e essas metas ambientais, e a partir daí a geração dos programas ambientais que vão ser de gestão, né, que a gente vai implementar nesse sentido, eles podem ser preparados mediante essa base de informações que vocês vão ter aqui.
Então, se eu levo em consideração, o que é que nós temos aqui? Uma matriz de identificação de aspectos e impactos ambientais, é muito mais elaborada, onde eu vou ter, na parte da esquerda, né, inicialmente nós temos, vou pegar o mouse aqui, né, nessa linha aqui, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter as atividades da instalação, tá? E onde eu tenho, nesse caso, com atividade de mineração, tá, gente? Então, eu tenho um conjunto da mina, escavação a céu aberto, disposição de estéreis, tratamento de minério, disposição de rejeitos, serviços de apoio e transporte de equipamentos e insumos de uma maneira geral. Então, eu vou começar a fazer a interação desses elementos. E vocês podem observar que eu tenho aqui um processo onde eu tenho a classificação do que é que vai ser os aspectos com a classificação de impactos. Então, eu tenho com um triângulo um aspecto significativo, com um quadrado menor todo preenchido eu vou ter um aspecto pouco significativo, e se ficar em branco, um aspecto não significativo. Já na classificação dos impactos, eu vou ter um impacto muito importante com uma bola e um sinal de mais impacto pouco importante. Essa foi a forma de criar a legenda do autor. Eu poderia mudar isso aqui, trabalhar com outra simbologia? Posso, tenho total autonomia para isso. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho uma legenda onde eu vou ter a relação dos aspectos e a relação dos impactos, eu tenho as atividades e instalações, os aspectos ambientais identificados e quais são as componentes do meio que vão ser afetadas em termos de impactos ambientais. E a partir daí eu faço a interação. Então, por exemplo, como aspecto ambiental para o uso do solo, degradação do solo. Para o meio biofísico, ele passa a ser um impacto importante, bem aqui a bola, tá? Ou seja, perda da qualidade do solo. Ele vai gerar outro impacto em outra componente, vamos lá, segue aqui, ele vai gerar para o meio antrópico, porque também é perda de recursos culturais. Vai dar também o outro aspecto de redução da produção agrícola, então já interfere no meio antrópico. Ele passa a ser um impacto muito importante nesse sentido. E para a questão do empreendimento, tá? O aspecto ambiental, ele tem, em termos de classificação, para escavação a céu aberto, ele é um aspecto significativo. Na disposição de estéreis, ele é significativo. Ele passa a ser pouco significativo para tratamento de minério. Ele passa a ser significativo para a disposição, tá, de rejeitos. E serviço de apoio, ele é pouco significativo. Então, a partir daí, eu vou fazendo as interações. Onde não tiver preenchimento, significa que não há processo de interação dentro dessa matriz. Ela é uma das principais que vocês podem utilizar, mas vocês não estão trabalhando de maneira quantitativa. A gente está trabalhando aqui de maneira qualitativa, tá? Mas me dá uma série de informações muito importantes. Então, se a gente for fazer uma análise mais detalhada, o que acontece? Vamos pegar as duas últimas que eu citei, que são as mais completas que nós teríamos aqui em termos de matrizes de interação, por assim dizer, das que foram apresentadas até agora. Então, o que eu vou ter? Naquilo que concerne, que é referente basicamente, né, a relação do aspecto ao respectivo efeito ambiental que ele está sendo gerado, o que nós temos que levar em consideração? Ambas trabalham na identificação dos impactos ambientais. Beleza. Tem uma relação direta entre a ação e os impactos. E óbvio, se eu pego a última matriz, que é essa que está na tela de vocês, como ela tem um nível de detalhamento maior, hoje ela é muito utilizada, haja vista também que ela me permite fazer o quê? Já me dá subsídios para a implementação de um sistema de gestão ambiental, que é algo, né, a ser implementado lá na frente. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu tenho diversas variações, com numeração ou com análise mais qualitativa. O que é importante aqui é deixar claro que dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, vocês tiveram uma coerência de construção dessas matrizes para que demonstre o quê? Claramente a relação. E como eu falei e volto a reafirmar, lógico que essas duas últimas que foram apresentadas, que ela tem uns processos de interação muito mais detalhados, elas são mais utilizadas porque demonstram de maneira muito mais clara, né, as possibilidades de interação e as consequências na relação aspecto-impacto ambiental para as componentes do meio ambiente propriamente dito, que é o meio antrópico, o meio biológico, o meio físico, o biótico e abiótico e assim vai.
As nomenclaturas elas vão ser utilizadas de acordo com o interesse do autor, para onde ele está direcionando, e de acordo com o que ele interpreta, que é o conceito mais amplo para a discussão dele nesse sentido. Então, para a gente fechar essa discussão acerca de matrizes, o que é que a gente precisa entender? Primeiro, eu tenho como vantagem uma relação basicamente aí entre causa e efeito, né? E a forma com que esses resultados eles são apresentados, são exibidos, né? Ela é de maneira clara, objetiva e simples, né? E baixo custo. Então, isso acaba sendo, né, um ponto extremamente positivo. Mas a metodologia tem suas vantagens e suas desvantagens, né? No caso das desvantagens, a gente tem os seguintes aspectos que devem ser observados e ter uma certa cautela nesse sentido. Primeiro, a dificuldade de distinguir o que são impactos diretos e indiretos. Aqui a gente não tem. Eu não tenho aqui como definir, a não ser que eu faça uma adaptação, mas a princípio não teria, né? O que é impacto direto e indireto, não identifica quais são os aspectos em termos de interação com as dinâmicas dos sistemas ambientais analisados, a gente também não tem esse tipo de interpretação. Eu não tenho a questão das consequências, que seriam os impactos indiretos, impactos de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, por aí vai, que também tem relação com essas questões. Então, existem algumas limitações. O que é que a gente faz hoje? A gente normalmente trabalha com um conjunto de metodologias de avaliação de impacto ambiental, porque uma complementa a outra e dessa forma eu consigo ter uma avaliação mais coerente nesse sentido. Mas com certeza, a base de informações que é demonstradas aqui nas matrizes de Leopold e suas determinadas variações, elas já auxiliam bastante no processo de avaliação de impacto ambiental, o que proporciona essa relação, né, como uma ferramenta muito utilizada. Então, hoje, em termos de avaliação de impacto ambiental, as matrizes são ferramentas muito usuais. Existe hoje, com o avanço da tecnologia, outras ferramentas de avaliação de impacto ambiental que podem ser até promissoras, mas acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Nós vamos tratar um pouco disso lá na frente, principalmente quando a gente está falando da parte de mapas, imagens e fazer interpretação nesse sentido. Você adquirir oficialmente imagens de determinadas áreas, recortes temporais, nem sempre é fácil para a gente fazer essa discussão. Tá? Dentro de uma avaliação consistente, eu precisaria realmente ter um arcabouço de imagens que pudesse me proporcionar. Mas isso a gente vai discutir quando eu falar de overlays ou sobreposição de mapas, que é uma também metodologia de avaliação de impacto ambiental. Então, para que a gente termine aqui nessa aula a questão das matrizes, o que é o ponto importante é entender que todas essas matrizes elas têm o seu grau de importância. Vão ter suas vantagens e vão ter suas desvantagens. Cabe fazer o quê? A adaptação para o que é condizente para a minha realidade, para aquela que vai refletir uma melhor avaliação em termos dos impactos ambientais para o tipo de empreendimento que eu estou licenciando ou dentro de um projeto que eu estou participando, para que, porventura, a gente tenha uma base de dados coerentes para que lá na frente eu vou fazer o quê? Essas matrizes de interação me mostram as relações e eu vou ter que entrar com as ações das medidas mitigadoras a esses impactos ambientais. Então, a partir do momento que eu tenho essa base de informação e principalmente essa última matriz, como eu mostrei para vocês, que tem a interação aqui da relação do aspecto com o impacto ambiental, né, nós temos essa vantagem porque eu já tenho uma discussão ampla na relação das componentes, das atividades do empreendimento com os respectivos aspectos ambientais. Aí casa com a outra matriz anterior que nós citamos, que ela já fala o quê? Ela também já começa a designar alguns efeitos ambientais das componentes que estão sendo afetadas pelos impactos ambientais. E isso já proporciona, né, uma complementação de informação nesse sentido. Nas matrizes de Fisher e Davis, o que é que acontece? Nós temos uma análise aqui mais de um processo de interação quali-quantitativo. Ele foi desenvolvido por esses autores em 72, um pouco depois, um ano depois praticamente da matriz de Leopold. Ele tem como objetivo dar uma visão geral dos impactos e suas caracterizações. Se eu for pegar, por exemplo, o que nós abordamos anteriormente, que eram as matrizes de Leopold e as devidas variações, o que é que vai acontecer? Vocês perceberam que eu tenho matrizes que são qualitativas e eu tenho matrizes que são quantitativas. Então, o que é que esses autores fizeram? Eles pegaram e criaram uma estrutura de avaliação
onde eu tenho análise tanto quali quanto quantitativa. É melhor porque ela complementa as matrizes de Leopold, deixa com um nível de especificação muito melhor. E isso vai me permitir o quê? Lá na frente, fazer uma análise mais aprofundada acerca dos impactos ambientais que foram avaliados aqui de acordo com os critérios que vão ser pré-definidos para que a gente interaja. Como exemplo, nós podemos citar aqui de interação. Aqui nós temos um exemplo de uma matriz de Fisher e Davis que faz uma avaliação quali-quantitativa. Tá? O que é que nós temos que levar em consideração aqui? Primeiro, eu tenho a especificação do meio que vai ser afetado, qual é o impacto ambiental, a natureza, e aí começa a parte qualitativa, ou seja, se é positiva ou se é negativa. Posteriormente, eu tenho os atributos que estão relacionados, e aí eu tenho de ocorrência prazo, probabilidade e especificidade, onde eu tenho uma probabilidade que ela é certa ou é provável, depois o prazo, curto, médio ou longo prazo, da especificidade, é localizado ou disperso. A partir daí eu tenho a forma de interferência, ou seja, ocasiona ou aumenta o dano, a duração, ou seja, se é temporário ou permanente, e eu vou partir para a mensuração, onde nós vamos ter o quê? O indicador, que eu vou estar atrelando de acordo com a característica para fazer a mensuração. Aí já é a parte quantitativa. O que é a função do indicador? É mensurar algo que a gente está querendo avaliar, que a gente está querendo identificar. Bom? Então, eu vou atrelar um indicador que vai atuar nesse sentido de mensuração, um número absoluto, tá? E a magnitude, pequena, média ou grande. E a partir daí, medidas mitigadoras, onde eu vou ter como descrição de quais são as ações principais que a gente vai ter para mitigar de maneira bem sucinta e resumida dentro dessa matriz, né? O grau de resolução, seja se é alto, médio ou baixo, e o grau de relevância, alto, médio ou baixo. Tá? Isso aqui é uma matriz quali-quantitativa de uma área de influência, seja direta ou indireta, de a fase de empreendimento que a gente analisa. Então, eu posso direcionar para a fase de implementação, de operação e por aí vai. Ok? Então, isso aqui seria um modelo, um exemplo do que a gente poderia estar utilizando. E eu vou mostrar para vocês agora a situação de matrizes adaptadas que foram utilizadas em 2 TCCs que nós trabalhamos aqui na graduação da Engenharia Ambiental. Então, o que é que nós temos aqui? Essa matriz é uma matriz de avaliação que serve para atuar na valoração dos atributos relacionados à magnitude e importância de cada um dos impactos que foram identificados. Se vocês pararem para perceber, isso aqui é uma metodologia adaptada de Palácio 2018, tá? E a gente tem algumas equações que vão ser utilizadas, ou seja, eu estou como eu falei no início dessa disciplina, no início dessa aula, né, sobre matrizes, que nós podemos também trabalhar com fatores de ponderação e agregar equações para que a gente possa ter uma mensuração mais próxima da realidade em termos de avaliação de impacto ambiental. Então, nesse caso, tem alguns atributos para a valoração dos impactos que a gente vai estar utilizando. Então, nós temos aqui, para essa adaptação, tá, 3 equações. A primeira é a magnitude numa relação entre intensidade, abrangência, reversibilidade. E aí, divide por 3. Depois, a segunda equação, a gente vai ter a importância, onde eu tenho efeito, temporalidade e duração. A significância é a magnitude vezes a importância. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho 3 equações. Se vão me dar um resultado numérico, essas variáveis elas precisam ser ponderadas numericamente, que é o que acontece, então eu preciso fazer o quê? Lembre-se daquelas primeiras matrizes de Leopold que eu falei, onde eu tenho a importância e a magnitude com uma atribuição arbitrária e ponderada subjetivamente em termos de valores. Aqui não, eu tenho uma orientação para saber como eu vou, né, colocar um determinado valor de ponderação, com base numa escala que foi criada para esse tipo de matriz. Então, um exemplo que nós temos aqui. Por exemplo, dos atributos que nós falamos que são pertencentes à equação anterior, o que é que nós temos que levar em consideração? Primeiro, intensidade. Ele tem uma descrição. Essa descrição fala sobre o grau ou incidência da ação ambiental sobre o fator ambiental. Então, numa análise qualitativa, né, numa avaliação qualitativa, eu vou ter 2 faixas de ponderação, entre baixa e alta. E numa análise quantitativa, o que eu vou caracterizar como baixo? De 1 a 5, e o que eu vou caracterizar como alto? De 6 a 10.
O que é importante entender? Eu posso ter, né, na identificação na minha matriz, várias situações onde a intensidade é baixa, mas para uma determinada situação, um determinado impacto ou um aspecto ambiental, ela vai ser baixa com uma ponderação, por exemplo, de 1 ou 2, e a outra vai ser baixa com a ponderação de 5. Então, qual é a situação aqui? O que é importante que vocês precisam observar? Primeiro ponto eu posso ter várias situações com intensidade baixa, mas com valores de ponderação diferenciados. Então, isso me força também a ter uma visão mais macro da situação, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que analisar a situação não só caso a caso, mas tendo uma visão ampla do contexto. E a gente vai na matriz que eu vou apresentar para vocês, que vai estar preenchida, um exemplo de matriz preenchida, e eu vou contextualizar isso para vocês, vocês vão ter essa noção dessas variações em termos de escala. Efeitos, a forma de uma ação sobre um fator ambiental. Então, eu vou ter direto e indireto. A mesma coisa, eu tenho uma escala de ponderação. Tá? Duração, tempo e efeito. Tempo em que o efeito permanece, curta, médio ou permanente, e eu tenho as faixas de ponderação numérica que a gente vai ter. Beleza. Reversibilidade, tempo que o efeito permanece. Reversível, parcial e reversível. Natureza, alteração da qualidade ambiental, positiva, negativa ou neutra. Beleza, então positivo, negativo ou neutro. Temporalidade, é o tempo decorrido entre a ação e a manifestação sobre o meio considerado de algum tipo de efeito. Então, vou ter longo prazo, médio prazo e imediato. E a abrangência refere-se à área de influência do impacto que o impacto atinge, pontual, local, regional. Então, eu tenho as escalas de ponderação, ok. A partir daquela formulação, a gente chega na que a gente chama de escala de significância. Então, nesse ponto aqui, com base naquelas equações, e na última equação, a gente tem a nossa ponderação, que é a importância mais magnitude para dar o grau de significância, a escala de valoração em termos de significância. E aqui a gente tem pequena, média ou grande, de acordo com a faixa em que ele se encontra no resultado das equações. Então, aqui foi um TCC que nós orientamos, participamos da orientação, que falava sobre a avaliação de impactos ambientais e o descarte inadequado de efluente sanitário por empresa de esgotamento sanitário. Ou seja, aquelas empresas de limpar fossa. Tá? O que é que estava acontecendo aqui? Vamos fazer uma rápida contextualização da situação. Nós temos uma determinada área, se localiza no município de Castanhal, e essa área fica ao lado do lixão de Castanhal. Então, os empreendimentos de limpar fossa estavam direcionando os dejetos diretamente nesse terreno ao lado do aterro. Só que o terreno não tem nenhum tipo de preparo, nada. A área não foi preparada para receber esse efluente, nem muito menos para tratar o efluente. O que acontece? Ele está sendo retirado das residências, o caminhão, quando enche, vai lá e descarrega diretamente no solo. Tá? Então, mediante o contexto, o que acontece? Nós temos o agente impactante, sabemos a caracterização do agente impactante, por alto, pela questão da revisão de literatura, você já tem uma noção do que é as características daquele efluente, que tipo de problemas ele pode gerar no meio, a partir do momento que esse aspecto ambiental interage com o meio ambiente. Beleza. Depois eu vou partir para uma outra situação. Eu preciso ter uma noção, um panorama da área em que ela se encontra. Tá? Então, eu vou ter que fazer um levantamento inicial sobre características de solo, a questão da biodiversidade local, fauna e flora, o que eu tenho naquela área. Tá? Se eu tenho corpo hídrico próximo ou não, qual é a dinâmica socioeconômica que existe naquela área para que eu possa predizer impactos ambientais. Então, foi feita coleta de solo, as amostras foram levadas para o laboratório, fez-se um levantamento de campo sobre o mapeamento da área, corpos hídricos, tipo de vegetação, solo, uma série de características, para que a partir daí, com base nos resultados, começasse a fazer a discussão acerca de uma matriz para avaliar os impactos ambientais nesse projeto de pesquisa que foi o TCC das discentes aí do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, o que é que nós temos aqui? Eu falei que nós tínhamos dois meios. O biofísico, que é o biótico e o abiótico, e o meio socioeconômico. Então, ok. Tá? Que seria o meio antrópico. Eu juntei o biofísico
e separei o socioeconômico. Beleza. Então, eu vou pegar alguns exemplos. Isso aqui é adaptação. Então, eu tenho o aspecto ambiental, o lançamento de efluente. No aspecto ambiental, nesse caso aqui, eu citei 3 impactos ambientais, tá bom? Esses impactos, alteração da qualidade do solo, estresse ambiental e alteração da qualidade da água subterrânea. Nesse caso, eu vou usar como exemplo só solo e água subterrânea. Então, vamos lá. Quando eu falei do solo na ponderação no sentido de intensidade, os dois, ele demarcou 7, considerando que é água subterrânea e tem interação, vai passar pelo solo, então eu vou ter a filtração, vou ter um processo de filtragem desse efluente, de certa forma, e vou ter a dificuldade dele de infiltração até atingir o lençol freático. E quando ela colocou lá de intensidade 7, nós temos a caracterizado como alta, tá? Beleza, volta para a matriz. Então, a partir de agora, o que é que eu vou ter? A abrangência, como eu estava explicando, 4 e 7. Ou seja, a abrangência, quando entrar no corpo hídrico, vai ser muito maior do que no solo, que vai ficar muito mais pontual, muito mais direcionada. Se eu pegar aqui a abrangência, 4 para solo, 7 para água subterrânea, vamos lá. Eu tenho aqui a abrangência pontual e local. Tá? Então, no solo ficou pontual e no local ficou a água, porque ela vai se dispersar muito mais do que no solo. Entenderam a variação por conta disso? Depois, o que é que nós vamos ter? A reversibilidade. Tá? A reversibilidade foi 7 para solo, 6 para água subterrânea. Vamos voltar para a tabela de reversibilidade. Nós temos 6 e 7 parcialmente reversível, mediante o tempo em que o efeito permanece a partir do momento que eu tenho, né, o contato do aspecto com o meio ambiente propriamente dito. Tá? Aí eu vou para a reversibilidade, aí eu fiz a equação lá da magnitude e eu tenho o produto deles. Então, para solo, deu o produto da magnitude 6 e a alteração da qualidade da água subterrânea 6,66, um pouquinho acima. Tá ok. Agora vamos para a questão da importância. Quando eu tenho solo, tá? No efeito 5 e na água subterrânea 4. Vamos lá para efeito na legenda, né, da matriz. A forma de uma ação sobre um fator ambiental, direto e indireto. Tá? Então, nós tivemos pela ponderação. Deixa eu ver aqui de novo que eu esqueci. 5 e 4. Ok. Tá? Então, 5, um efeito direto. 4, um efeito direto. Tá? Então, a gente já sabe que o efeito é direto quando entrar em contato com o solo, tá? E com a água. A temporalidade, nós temos 6 e 6. Se eu pegar aqui a tabela, a temporalidade, ela vai me dar que o 6 é médio prazo, ou seja, é o tempo decorrido entre a ação e a sua manifestação, o meio considerado. Como eu estou falando de solo, eu tenho a questão da análise da infiltração. E quando eu estou falando de água subterrânea, também a questão do efeito, tá? Nesse sentido de temporalidade. A percepção ela já vai ser a médio prazo, ela não vai ser uma percepção instantânea. Era aquilo que eu estava comentando com vocês. Eu citei o exemplo, né, do posto de gasolina. Tá? E o que é que acontece lá na questão do posto de gasolina? Nós temos algumas caracterizações que o tanque de combustível do posto de gasolina ele está enterrado. Quando ele rachou, eu tive que todo o combustível que estava vazando teve que penetrar primeiro no solo, então teve uma velocidade de escoamento reduzida até chegar no lençol freático e atingir o poço artesiano do residencial. Então levou um tempo e a percepção ela não foi imediata nesse sentido. Tá? Isso são fatores que eu tenho que estar observando por conta dessa situação. Tá? Vamos voltar para a matriz. Então, nós temos agora a duração. Tá? Então, ele colocou 6 e 7. 6 para solo, 7 para água subterrânea. Vamos lá. Duração, tempo que o efeito permanece. 6 e 7 é uma duração média. Tá? Possivelmente, o efeito ele vai ser muito maior na água subterrânea em termos de duração.
tá? Pela abrangência dele e o impacto ambiental que pode estar sendo ocasionado. E aí, novamente, eu tenho o produto, né? Então, para solo deu 4,66, que é a importância, e para água subterrânea, 5,67. Vocês estão percebendo que eu estou tendo uma pontuação maior para a água, porque os efeitos e os problemas ocasionados vão ser muito mais severos no corpo hídrico do que no solo propriamente dito. Tá? E aí eu vou para a significância, onde eu tenho, né, a magnitude versus a importância, e aí a gente também tem o nosso produto, que para solo deu 34 e para água subterrânea deu 37. Eu vou novamente para essa matriz, para essa escala de significância, 34 e 37, respectivamente. Está na ponderação média. Tá? Então, as duas eu tenho como ponderação de grau de impacto médio. E a natureza, positivo ou negativo, negativo e negativo, tanto para solo quanto para água, porque eu estou alterando as características e as propriedades. E eu estou mudando as características do meio nesse sentido, ou seja, eu estou gerando um processo de desequilíbrio, tanto na parte de solo, pelas propriedades do solo, quanto no corpo hídrico, na água subterrânea. Tá? Então, essa questão é que vocês precisam compreender na hora de fazer o preenchimento das matrizes de interação, porque isso é muito importante. Tá? Tendo essa questão de uma visão macro, sabendo ter uma visão relacionando, então, olha aqui o que a gente estava falando. Quando eu falei da parte de solo, eu tive que levar em consideração fatores de qualidade do solo, topografia, geologia. Agora, quando eu vou para a parte de corpo hídrico, eu tenho que ver qualidade da água, eu tenho que ver a parte de química, a parte de, dependendo da característica, não nesse caso aqui não, porque eu reduzi, eu tirei só alguns exemplos para vocês, mas se eu estivesse fazendo um detalhamento maior sobre a interferência no ecossistema aquático, aí eu precisaria das disciplinas de ecossistema aquático, tá? Então, as disciplinas, que é aquilo que eu sempre falo nas turmas, que vocês precisam entender. Vocês têm que começar a ter uma visão integrada do conhecimento. Tá? Essa visão integrada ela é importante porque vocês precisam ter essa análise mais ampliada para cada situação. Tá? É óbvio que vocês podem sentir insegurança em algum momento e que isso vai depender muito também da questão da experiência e do grau de segurança que vocês estão tendo, mas com o tempo, a partir da prática, vocês vão começar a compreender como se preenchem essas matrizes de interação e como isso repercute numa avaliação de impacto ambiental. Porque aqui eu tenho resultados, na verdade, o que é que a matriz ela faz? Ela condensa informação. Então, você tem uma capacidade de visualização do problema de maneira mais ampla, tá? Ampla no sentido de informação, mas que ela está condensada e simbolizada na matriz. E ela me reflete um resultado. Então, pela significância aqui, eu percebi que a parte hídrica ela é um pouco mais complicada do que a parte de solo. Não deu uma diferença muito grande, mas tem uma diferença. Vão ter situações em que a diferença vai ser gritante. Se eu tivesse colocado aqui um impacto na questão do odor, ele ia ser mínimo, ele ia ser bem pequeno, comparado a solo e água. Se eu tivesse colocado aí uma avaliação para água superficial, ia ser mais severo do que a água subterrânea. Entenderam? Por questões de avaliação e na hora de eu interpretar a discussão e a dinâmica de interação, aspecto com o meio ambiente provocando impacto ambiental. Só que eu precisei levar em consideração uma diversidade de fatores. Claro que para fazer um estudo detalhado, eu teria que levar em consideração as características hidrogeológicas, quando eu estou falando de água subterrânea. Tá? Quando eu vou falar de corpo hídrico superficial, eu tenho que analisar a dimensão, a vazão desse corpo hídrico, o que é que eu tenho de ecossistema aquático, se isso vai entrar no processo de avaliação também, né? E das ponderações. Né? E aí entra outra característica. Qual é o tipo de uso do corpo hídrico? Abastecimento, recreação, reprodução da vida aquática. Então, com base também nesses fatores, eu tenho que levar esses pontos em questionamento para poder preencher a matriz e ter uma visão do problema. Se eu tivesse um corpo hídrico que estivesse recebendo contaminação desse despejo sanitário diretamente
sem tratamento, e que fosse uma área, tá, onde eu tenho um certo ecossistema aquático e eu tenho pessoas que pescam nesse corpo hídrico para consumo, a severidade ia ser muito maior. Ou utilizam a água para consumo também, outro grau de severidade. O dano no meio antrópico ia ser significativo. Possivelmente ainda maior do que esses que já foram avaliados só com relação à contaminação do solo e da água subterrânea. Tá? Por quê? Porque eu tenho outras características que vão agravar a situação. Ou seja, o impacto vai ser muito maior num corpo hídrico que é utilizado para consumo humano, seja na pesca ou no consumo da água, do que um simples corpo hídrico que não tem nenhuma, entre aspas, finalidade ali em termos antrópicos, mas só está recebendo uma carga poluidora. Vai gerar alteração? Vai gerar impacto? Vai. Mas eu não vou ter uma repercussão ainda mais negativa como se tivesse a questão do uso pelos seres humanos naquela área. Entenderam a situação? Então, essas ponderações eu vou ter que ter uma noção para poder realmente preencher uma matriz de impacto ambiental e fazer uma avaliação consistente dessa questão. Se eu não fizer dessa forma, eu vou ter um problema. Tá? A minha matriz ela não vai refletir a realidade. Então, eu tenho que me aproximar o máximo que eu puder da realidade. Quem for fazer aqui TCC e que vai envolver impactos ambientais ou, de repente, vai incluir uma matriz no TCC, tomem cuidado. Recomendo essa matriz que ela é muito simples, ela é fácil de preencher. Se eu pegar, tem matrizes que são muito mais complexas. E aí não tem finalidade para TCC para ser utilizado, como eu já falei anteriormente. Então, só vejam, né, o que é melhor para usar. Vocês podem ainda simplificar, vocês podem alterar essa matriz, desde que vocês digam que ela foi adaptada e definam na legenda a adaptação para que, por exemplo, se eu pegar um trabalho de vocês, eu entenda, tudo bem, a legenda é essa, eles ponderaram dessa forma, é aquele detalhe que eu falei. Eu só vou ver a coerência no preenchimento da matriz, eu não vou questionar a matriz, porque ela tem uma legenda, ela tem uma explicação. Então, eu entendo o raciocínio que vocês utilizaram para preenchê-la. Só vou ver a coerência entre a relação aspecto e os impactos que foram identificados, para saber se a coisa realmente está andando da forma como deveria. E se vocês conseguiram ter uma visão ampla da situação do ambiente. E aí é que vem o detalhe. Vocês não fazem uma avaliação de impacto ambiental se vocês não tiverem um bom diagnóstico ambiental. O diagnóstico é que vai dar para vocês toda a noção acerca dos dados primordiais para vocês entenderem as interações do aspecto com o meio ambiente e realmente trabalhar prevendo impactos ambientais significativos ou não para aquela situação de estudo de vocês. Tá? Se vocês não fizerem um bom diagnóstico ambiental, vocês não têm uma boa avaliação de impacto ambiental, tá, gente? Não tem como. Isso não vai acontecer, porque eu não tenho os dados necessários para fazer uma avaliação adequada. Então, é óbvio, vai me dar problema. Tá? Então, matriz de interação, ela não é algo complexo, ela só é detalhada. Ela é bem detalhista no preenchimento. Tá? E vai envolver, obviamente, integrar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, para que vocês possam realmente ter essa noção. O que é esse outro TCC aqui? Alterações ambientais em nascentes. O caso do rio Patauateua, em São Miguel do Guamá. Então, o que aconteceu lá? Foi feito um levantamento de uma área que estava sendo antropizada, sofrendo grande pressão antrópica, e eu tenho nascentes naquela área. Então, inclusive, dentro da avaliação, a gente fez sobreposição de imagens. Eu até mostrei isso no início da disciplina. Algumas imagens de satélite que eu utilizei foram desse TCC. Então, pegou-se um intervalo, um recorte temporal acerca desse projeto, né? Foi feita a análise para que, dentro com as imagens de satélite, você já percebeu a dinâmica de uso e ocupação do solo. E a pressão e a aproximação dessa pressão, dessa dinâmica de uso e ocupação, para as áreas de nascente. Então, já se identificou
o impacto ambiental pela questão do uso e ocupação, já pelas imagens de satélite, ok. Fizemos a localização das nascentes, colocou-se as coordenadas geográficas de cada uma dessas nascentes, e a partir daí coletou-se água, não só na nascente, mas em outros pontos, a jusante, para a gente identificar como está o processo de alteração desse corpo hídrico e dessas nascentes, os impactos que foram ocasionados. Então, com base nisso, foi feita uma avaliação, montou-se uma matriz adaptada, com ponderações quali e quantitativas, e, consequentemente, também com as análises de laboratório, fez-se, né, as ponderações para essa matriz. Então, o que se usou aqui? Primeiro, analisou-se com grau de severidade, e aí eu tenho uma pontuação que vai de 1 a 3, e eu tenho uma descrição. Não vou me prender nisso, mas está aqui, só para que vocês entendam. O que é a pontuação 1? Para a descrição de severidade, para os danos pouco severos, com possibilidade de recuperação natural de acordo com o tempo. E o terceiro, que seria o ponto mais crítico, né? Eu teria para danos mais severos, com necessidade urgente de atividades humanas, ou seja, de uma intervenção humana, no sentido de trabalhar na recuperação da área e do quadro que está extremamente impactado. Depois eu vou para a significância, e eu tenho peso 3 na severidade, peso 3 na significância. A escala de ponderação também de 1 a 3. Vou para a magnitude, também com uma escala de 1 a 3 com peso 5. E a reversibilidade, uma pontuação numa escala de 5 até pequeno e 25 para extremo. E eu tenho uma equação que vai me dar um resultado de significância, que é a descrição para cada pontuação encontrada de acordo com o resultado final. Isso é uma metodologia adaptada, tá? E também foi utilizada nesse TCC em questão, tá? Como eu já contextualizei para vocês. Então, aqui é a matriz de interação que foi gerada ao longo da avaliação de impacto ambiental desse estudo de caso. O que é que eu quero que vocês compreendam aqui? É a mesma coisa. Eu tenho uma escala de subjetividade, onde a gente vai estar fazendo uma avaliação detalhada. Então, gente, com base naquelas ponderações que nós colocamos no slide anterior, nós chegamos como resultado a essa matriz. Nesse extrato aqui, vocês podem ver o seguinte: eu tenho basicamente 4 aspectos ambientais, e para cada aspecto ambiental, um grupo de impactos ambientais que pode ser ocasionado. Dentre eles, vocês podem perceber que o uso e ocupação do solo é o que mais gera impacto na área, que é a principal pressão exercida no meio. O lançamento de efluente é consequência do processo de uso e ocupação e do adensamento populacional. Tá? Então, nós já temos um grupo menor de impactos ambientais gerados. Lançamento de resíduo também, porque lá, apesar de ser ter sido urbanizado, ter colocado vias de acesso, você tem um sistema de coleta que passa na região. Então, dificilmente você vai encontrar resíduos sendo lançados nos corpos hídricos e nas áreas de nascente. Isso já é um aspecto positivo nesse sentido. Tá? E riscos antrópicos que possam ocorrer. Então, nós temos uma série de situações. Como a estrutura da matriz ela ficou bem ampla, você tem uma pontuação, você tem uma análise quali-quantitativa, você tem uma variação de ponderação para severidade, significância, magnitude e reversibilidade, e aí você tem na equação o resultado. A partir desse resultado, você vai elencando quais são as características mais significativas que você vai ter para a área. Bom, então, como exemplo aqui de uso e ocupação do solo, aumento da temperatura local. O quê? O que isso significa? Significa dizer que está havendo supressão da cobertura vegetal. Aliado a essa análise aqui, a essa matriz, perdão, foi feita uma análise das imagens de satélite. Então, percebeu-se uma diminuição significativa na cobertura vegetal. Se eu estou diminuindo cobertura vegetal, significa dizer que eu estou alterando o microclima da região, eu estou alterando a questão da evapotranspiração, uma série de fatores ali naquela área. E isso vai contribuir para a questão do desconforto térmico, do desconforto ambiental, por assim dizer. Então, vai haver um aumento da temperatura, tá? Nesse sentido. E eu tenho resultado. Ele é algo que eu tenho que levar em consideração? Com certeza. Mas eu tenho aqui nos resultados situações muito maiores. Um outro aspecto mais significativo na parte de uso e ocupação do solo, por exemplo, que a gente poderia citar, seria a contaminação do solo. Tá? Vocês podem ver que na escala de ponderação a gente vai ter 58. Então, através dessa escala de ponderação, a gente vai ter uma noção dos impactos que vão ser mais significativos em detrimento de outros. E, a partir daí, propor as medidas de ação necessárias
priorizando esses impactos mais significativos através dos resultados que foram encontrados. Então, aqui, para eu construir essa matriz, o que é que aconteceu? Eu tive os dados do laboratório, das análises de água, eu tive o levantamento de campo, e eu precisei das imagens de satélites para ver como é que funcionou a dinâmica de uso e ocupação ao longo do tempo. Então, com base nessas informações, a gente tem um arcabouço de dados que eu consigo fazer a construção da matriz de maneira coerente, tendo uma visão, novamente, como eu falei na anterior, uma visão macro da situação. E isso me permite ter essa avaliação mais detalhada da situação em que se encontra esse meio. E aí a gente pôde fazer uma avaliação mais coerente e consistente acerca dos impactos ambientais nas nascentes nesse município que é de São Miguel do Guamá. Então, pessoal, para vocês terem uma noção, essa parte de matrizes, ela trabalha dessa forma. Bem, então, considerando essas duas metodologias de matrizes, tanto a de Leopold com suas determinadas variações e a de Fisher e Davis, você já tem um arcabouço de informações que são suficientes para fazer avaliações de impacto ambiental. Nas próximas aulas, a gente vai continuar ainda com as outras, né, para que vocês tenham aí uma noção bem ampla sobre as metodologias mais utilizadas de avaliação de impacto ambiental. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.